Há um tempo atrás nós ministramos, se me falha a memória, no ano passado, eu trouxe uma palavra aqui sobre o livro de Jó, e gostaria de voltar a esse assunto, gostaria de, juntamente com vocês, nós extrairmos alguns ensinamentos mais a respeito desse maravilhoso, controverso e talvez até enigmático livro da Bíblia. Antes, porém, vamos orar. Amado Deus, nós vamos agora mergulhar na Tua Palavra. Ajuda-nos a compreendê-la. Vivifica, Senhor, a Tua Palavra nos nossos corações. Não seja apenas letra, porque a Tua Palavra mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a Tua Palavra seja misturada com o Teu Espírito, nos traga entendimento, compreensão, maturidade e direção, Senhor. Ó Pai, ao lermos os versículos, ao meditarmos na Tua Palavra, Senhor, que algo novo seja produzido nos nossos corações, pelo Teu poder, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jó tem sido estudado por muitos teólogos, até pessoas que não conhecem o Senhor, se debruçam diante desse livro, para tentar extrair dele a sabedoria que ele contém. Existem muitas coisas que nós podemos aprender com a vida de Jó. Antes eu queria fazer uma introdução sobre esse livro, algumas informações que são importantes para que o nosso entendimento seja completo em relação a aquilo que Deus quis comunicar aos nossos corações através desse livro. O livro de Jó fala sobre o sofrimento humano. Nós temos muita dificuldade em entender isso. Por que que o ser humano sofre? Será que Deus tem prazer no sofrimento humano? Qual o propósito de Deus em permitir que venha o sofrimento sobre um ser humano? Se você pensar assim, mas as pessoas que não conhecem a Deus, elas sofrem porque é normal, não conhecem a Deus, não existe a graça e a proteção de Deus sobre elas. Mas quando nós olhamos para os filhos de Deus e vemos que eles também sofrem, assim como o sol nasce para os justos, nasce para os injustos também. Aí nós entramos em parafuso. Mas por quê? Porque Deus, que é bom, que é amor, que é misericordioso, que é cheio de graça e ama profundamente os seus filhos, permite que nós venhamos a sofrer. O livro de Jó lança uma certa luz sobre essa questão. Por que o sofrimento? Por que precisamos passar por isso? E eu quero falar algumas coisinhas um pouco técnicas, né, e históricas sobre o livro de Jó, para nós entrarmos depois propriamente no significado e tentarmos extrair alguma coisa desse livro maravilhoso. Em primeiro lugar, o livro de Jó é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia, não é Gênesis. Às vezes pensamos que é Gênesis porque é o primeiro livro lá da sequência de todos os livros da Bíblia, ou porque ele fala do princípio das coisas, dos primórdios, mas o livro mais antigo escrito, em termos de data em que ele foi registrado, é o livro de Jó. E os fatos relatados no livro de Jó remontam a um período antigo também, possivelmente o tempo dos patriarcas, anterior à lei de Moisés. No tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, esses são os primeiros, por isso chamados patriarcas, o início da nação de Israel, não é? Jó viveu provavelmente nesse período. Por que se conclui isso? Em primeiro lugar, não existe uma referência clara no livro de Jó com relação à lei de Moisés. Não se fala em momento algum sobre a instituição da lei. Então, provavelmente, isso aconteceu antes de Moisés. Então, os fatos relatados no livro de Jó, eles remontam a um período anterior à lei. Segundo ponto também, que faz com que venhamos a concluir isso, é que Jó ofereceu sacrifícios por seus filhos. Jó era um pai muito cuidadoso. Ele, temendo que os seus filhos cometessem alguma transgressão contra Deus, ele sacrificava em favor dos seus filhos. Então veja que ele era um bom pai de família, provavelmente. Então Jó, ele sacrificava, não foi um sacerdote. Não existe nenhuma referência no livro de Jó que ele seja um sacerdote. A lei dizia que os únicos que deveriam ministrar o sacrifício eram os sacerdotes. Agora, o sacrifício existiu antes da lei. Logo ali no livro de Gênesis, né, quando Adão e Eva eles são expulsos do paraíso, Deus ele precisa fazer um sacrifício, porque a nudez de Adão e Eva, eles foram cobertas por peles de animais. Ora,
se foi usada uma pele de um animal para cobrir as suas vergonhas, a sua nudez, alguém teve que ser sacrificado. Um animal inocente foi sacrificado para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta. E depois nós vemos isso também, né? Existia um costume de se sacrificar. Nós vemos o caso de Caim e Abel também, logo lá no começo, já havia sacrifício. Caim, que matou Abel, trouxe lá um fruto da sua colheita da terra e ofereceu a Deus. Mas Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Houve um sacrifício de um animal também. Isso tudo antes da lei de Moisés ser instituída, antes do sacerdócio levítico ser instituído. Então, por esses motivos, se conclui que o livro de Jó é extremamente antigo. Ele fala de uma data, de um período muito remoto, provavelmente mais de 2000 anos antes de Cristo. Provavelmente Jó viveu nesse período. E por fim, a própria linguagem que é usada no livro de Jó remonta a esse período. Alguns dizem que Jó é uma alegoria, não é uma pessoa, é uma história criada. Não é verdade, mesmo porque em 2 outros livros da Bíblia o seu nome é citado. Em Ezequiel 14:14, Jó ele é citado, e também em Tiago 5:11. Então Jó não foi uma pessoa fictícia, ele existiu. O fato relatado aqui foi um fato real. Então nós podemos crer que esse homem existiu e que ele viveu realmente tudo isso que está sendo relatado aqui nesse livro, né? Então é importante colocar essas questões. Jó viveu num período em que o povo ele era um povo nômade. Aparentemente Jó, conjuntamente com a sua família, eles caminhavam em busca de terras mais férteis. Dependendo da estação do ano, as terras se tornavam mais ou menos férteis. Então, o povo sempre migrava de um lugar para o outro. Ele tinha uma vida, então, semi-nômade. Achavam um lugar aprazível, bom, e ali eles fincavam as tendas, o acampamento, ficavam um período ali, e depois eles iam para um outro lugar. Então, Jó viveu nesse ambiente. E a visão que Jó e provavelmente o povo daquela região e da sua família, eles tinham uma visão de Deus. Deus é referenciado no livro de Jó por Shaddai. Não sei quantos se lembram, quando nós ministramos aqui sobre os nomes de Deus, Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas naquela comunidade, na família de Jó e o próprio Jó, eles olhavam para Deus como sendo esse ser, o Deus Todo-Poderoso. A palavra Shaddai, ela aparece 30 vezes no livro de Jó. Então era essa a visão que eles tinham. Feita essa introdução, eu queria caminhar com vocês um pouco pelo livro de Jó. Eu queria que você abrisse aí, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Vamos ver o que a palavra nos diz. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, e temia a Deus e se desviava do mal. Então, logo de cara, a palavra estabelece um perfil de quem é esse homem. Veja que existem aqui alguns adjetivos: íntegro, correto, temente a Deus e que se desviava do mal. Virtudes que todos nós precisamos ter nas nossas vidas, não é? Então veja que isso está registrado aqui. Nós temos logo de cara um perfil de quem é esse homem. Jó teve 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Veja que vida maravilhosa. Homem justo, temente a Deus, rico, próspero. Eu tive cuidado uma vez de pegar todos esses animais que estão aqui e fazer uma atualização desses números. Eu, infelizmente, não me lembro quanto isso deu. Mas se você pegar bois, né, os bois, as jumentas, tudo o que ele tinha, e tentar transformar isso em dólares, eu me lembro que chegou em alguns milhões de dólares a fortuna que Jó tinha.
Se você um dia não tiver o que fazer em casa, faça essa conta, né? Vai lá na internet, verifica a cotação desses animais aí no mercado, faz as suas contas que você vai chegar numa cifra bem parecida com essa, né? Veja que também era uma família feliz, os seus filhos visitavam uns aos outros, não é? Eu acho interessante, porque eu estou lendo um livro agora, irmãos, que o escritor diz que a figura de Jesus está presente em toda a Bíblia, de capa a capa, desde Gênesis a Apocalipse, ainda que lá no Velho Testamento a palavra não fale explicitamente sobre o Salvador, sobre Jesus Cristo, como nós o conhecemos no Novo Testamento, ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Na vida de muitos personagens bíblicos lá do passado, ele estava presente. Então, quando nós vemos aqui no capítulo 1, verso 1, que havia um homem, e é Deus quem está falando isso. Se a palavra de Deus foi registrada aqui, alguém inspirou, o Espírito Santo, aliás, inspirou um homem de Deus para registrar essas palavras, é porque esse é o pensamento de Deus em relação a isso que está registrado aqui, em relação ao próprio Jó. E aí eu me lembro de quando Jesus foi batizado e o elogio que ele recebeu do Pai. Quando se lembra deste trecho da Bíblia, né? Jesus ali foi batizado, saiu das águas e se ouviu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Deus, ele ama os seus filhos, ele faz questão de ressaltar isso, de elogiar os seus filhos. Depois nós vamos ver aqui, num diálogo entre Deus e o próprio diabo, em que Deus se refere a Jó como fiel. Olha, veja lá, Satanás, né, o meu servo Jó. Nós vamos ver que Satanás, ele vai entrar, esse personagem, ele vai entrar na história de Jó. Vamos agora dar um pulo lá para o capítulo 1 ainda, do verso 9 ao 11. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Se existe uma coisa que o diabo ele é expert em fazer, é colocar dúvida no nosso coração. Nós não oramos aqui pelas pessoas com fé, para que a nossa fé significa confiança. Eu sou meio até repetitivo em usar essa expressão, essa comparação, mas quando você sentou nessa cadeira, você não olhou para ver se os pés estavam firmes. Você poderia ter esparramado no chão, não é verdade? Se essa cadeira não tivesse suficientemente firme, você teria pago um mico, como eu já paguei algumas vezes nessas cadeiras de plástico, irmãos. Isso é uma tristeza, tomem cuidado. Eu fui para o chão com tudo. O pior é que eram duas, né? Eu sentei em cima de uma, deu cleque, estalou. Eu pus duas, uma em cima da outra. Fez cleque de novo e as duas quebraram e eu fui para o chão. Né? Então, isso é fé. Você teve fé nessa cadeira, não teve? Ninguém se preocupou em ver se os pés estavam aí ou se eles estavam firmes. Você jogou todo o teu peso aí, por maior que ele seja. Você não se preocupou com o fato de cair no chão. Isso é fé, é confiança em Deus, plena em Deus. Então veja, quando Satanás ele se apresentou diante de Deus, ele questionou: será que Jó teme a Deus sem intenções? Lá no Jardim do Éden também ele lançou a mesma dúvida no coração de Adão e Eva. E a dúvida foi a semente para o desvio. A dúvida, ela solapa, ela destrói a confiança plena. A dúvida, quando ela é lançada, principalmente na nossa razão, nós somos seres racionais, nós estamos sempre conectados com aquilo que é palpável e visível. Quando a dúvida ela é lançada na nossa mente, nós começamos a questionar até a existência de Deus. Quantos já passaram por uma crise feia dessa? Mas será que Deus existe? Onde está Deus diante dessa situação, diante dessa luta toda? Verso 10: por acaso tu não tens protegido de todos os modos, e ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Qual é a dúvida que Satanás colocou aqui? Olha, Jó, ele é um cara abençoado. Ele é protegido por você, Deus. E é por isso que ele te serve. Então veja a dúvida, né? E até Satanás, ele questionou a própria integridade de Deus nessa questão. Por quê? Como se Deus estivesse abençoando a Jó,
cobrindo Jó de bênçãos para que ele pudesse andar nos seus caminhos, para que ele fosse justo, para que fosse um homem temente a Deus, como se fosse uma troca. Deus me abençoa, então eu vou ser justo. Deus me abençoa, então eu vou fazer as coisas. Não existe, irmãos, na relação com Deus troca, não existe uma moeda de troca. As pessoas aí no mundo falam muito sobre essa troca. Olha, você dá tanto para Deus e Deus vai te dar tanto. Você faz isso para Deus e Deus vai te fazer aquilo. Não existe essa troca. Por que nós servimos a Deus? Por que nós estamos aqui? Não é porque Ele pode nos abençoar, mas porque nós amamos a Deus. A nossa relação com Deus está acima de qualquer bênção que Ele possa nos dar, e esse é um dos paradigmas que o livro de Jó vem quebrar. Ele era um homem justo, era um homem temente a Deus, um pai amoroso que cuidava dos seus filhos. Todavia, o mal lhe alcançou. Todavia, a dificuldade lhe alcançou. Todavia, o vale o alcançou. E como entender isso? Veja depois o que acontece. Por acaso tu não tens protegido de todos os modos, né? Satanás questionando. No verso 11, mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Blasfemará. Sabe por que Deus permitiu toda essa assolação? Nós vamos ver aqui que Jó perdeu a sua família, essa família maravilhosa que ele tinha, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, foi uma catástrofe em cima da outra, ele perdeu até a sua própria saúde. E se existe alguma coisa que mexe com a gente, é quando nós perdemos a saúde. É difícil. Primeiro, é difícil porque nós dependemos das outras pessoas. Minha esposa está já quase 2 meses acamada. Ela tropeçou e quebrou o tornozelo, em 3 lugares. Então, ela está extremamente dependente de mim, para tudo, para ir no banheiro, para fazer as coisas dela. Qualquer coisa que ela precisa me pedir, eu pedir para o meu filho quando ele está em casa. Quando nós estamos nessa situação, irmãos, é muito difícil, porque além do sofrimento, da dependência das pessoas, existe aquela preocupação que muitas vezes toma conta da nossa mente de dar trabalho para os outros, né? Além de você estar naquela situação, você está prejudicando e mudando a vida das pessoas ao seu redor, né? Então Jó perdeu a família, perdeu os bens e perdeu a saúde. Veja que situação vulnerável ele se encontrou, né? E aqui eu me lembro também, fazendo menção, né, a esse livro que eu estou lendo, né, Jesus também ele foi tentado, né? Jesus foi levado para o deserto, e ali, no momento de fragilidade, de fraqueza, após 40 dias jejuando no deserto, Satanás se apresenta a ele. Satanás, ele gosta de nos colocar em lugares escorregadios, em lugares de fragilidade, ou melhor, ele gosta de nos alcançar nesses momentos, porque às vezes é Deus quem nos coloca nesse lugar de fragilidade, mas ele, como oportunista miserável que é, ele se aproveita da nossa fragilidade, ele se aproveita daquelas situações em que nós estamos para nos assolar. Depois nós temos aí outros versos, no capítulo 2, né? Ele perde a sua saúde, no final do capítulo 1, ele perde a sua riqueza. E lá no capítulo 3, verso 1, vamos ler o que Jó disse. Aqui nós começamos a ver que ele começa a se manifestar diante de tudo isso. Três, 1. Depois de tudo isso que passou pela vida de Jó, depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Qualquer um de nós nessa situação teria esse mesmo sentimento. Qualquer um de nós nessa situação, não sei nem se subsistiríamos a isso. Todavia, o que nós percebemos é que mesmo diante dessa situação, em momento algum, se encontrou na boca de Jó qualquer palavra de maldição contra Deus. Embora ele exteriorizasse aqui a sua situação de sofrimento, aqui nós temos um vislumbre de como estava o coração de Jó diante de todas essas catástrofes, mas em momento algum, ao longo de todo o livro de Jó, se encontrou na boca desse homem qualquer palavra de
questionamento de Deus no sentido de que Ele existe ou não, qualquer palavra de questionamento no sentido de apostasia. Ele permaneceu com todas as suas dúvidas diante da dor pela qual ele passava, com todos os seus questionamentos, ele permaneceu ainda íntegro diante de Deus. E aqui nós começamos a aprender algumas lições, irmãos. Primeiro, Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Jó, porque Deus confiava em Jó. Se Deus soubesse que Jó fosse uma varetinha que seria fácil de ser quebrada, eu tenho certeza que, como um pai amoroso, ele não permitiria que tudo isso acontecesse na vida dele. Mas porque Deus confiava, Deus sabia muito bem qual era a estrutura de Jó, do que ele era feito, Deus permitiu o sofrimento na vida dele. E Deus não explicou por quê. E aí nós vemos aquele desfile de amigos de Jó, né? Aqueles 3 primeiros amigos, depois aparece um no final. O nome deles é Elifaz, Bildade e Zofar. Foram 3 amigos que apareceram num primeiro momento, e aí começa um diálogo entre Jó e esses seus amigos. E esses amigos tentando entender, mas por que esse sofrimento? Eles haviam conhecido Jó naquela prosperidade toda, com uma família maravilhosa, cheio de dinheiro no bolso, e agora eles vêm lá sem o dinheiro, sem a família e coberto de chagas. Alguns entendidos, pela descrição da enfermidade que alcançou Jó, alguns dizem que é um tipo de lepra, porque ele fala aqui de cheiro mau, e a sua pele cheirava mal. E ele fala também que ulcerações surgiram na sua pele. E, através dessa descrição, se concluiu que é um tipo especial de lepra que ele teve. E veja que tudo isso alcançou a vida de um justo. E esses amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e depois, por fim, Eliú, esses 4 amigos se degladiando, tentando encontrar uma explicação para o sofrimento. A nossa mente não alcança os propósitos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são muito voltados para essa terra, para aquilo que é perecível, para aquilo que vai durar 80 anos no máximo. Você não consegue enxergar mais que 80 anos. Talvez 90, não sei como é a sua genética. A genética da minha família, por parte de pai, é bem ruinzinha. Morre lá por volta dos 70. A minha mãe já não. Eu tenho uma avó que viveu quase 100 anos. Eu não sei se eu vou ficar aí na média, de 70, 90. Mas chegar nos 80 está bom demais, irmãos. Não vale a pena viver muito tempo nessa terra aqui, não. Mas o que eu quero dizer é que não existem explicações racionais para o sofrimento. O propósito do sofrimento, somente Deus sabe exatamente o que Ele quer produzir. Talvez Ele venha nos revelar. No caso de Jó, Ele não disse por quê. Embora esses personagens, esses amigos tenham entrado em cena questionando, mas Jó, você está sofrendo porque existe pecado na sua vida. Jó, você está sofrendo porque Deus tem alguma pendência com você. Jó, você está sofrendo porque tem algum pecado escondido, alguma coisa que você não revelou. É por isso que Deus está fazendo isso com você. E a nossa mente funciona assim, causa e efeito. Eu estou sofrendo, eu fiz alguma coisa errada, então eu tenho que consertar isso. E as pessoas ficam tentando achar onde é que está o problema na sua vida. Nem sempre é assim, não existe essa relação com Deus. Jó era justo, o próprio Deus disse isso: olha, Satanás, vê lá o meu filho Jó, justo, temente a Deus, pai amoroso, cuidadoso, homem que era extremamente gentil com as pessoas. Ele não tinha sua riqueza só para si, ele era um doador, ele abençoava outras pessoas. A gente vê isso em alguns diálogos que são travados aqui entre ele e os seus amigos. E diante dessa bateria, dessa saraivada de questionamentos, Jó tentando se defender diante dos seus amigos, mas não existe nada em mim que possa justificar esse sofrimento todo. Não existe nada em mim que possa dar razão para esse sofrimento. E durante uma boa parte do livro de Jó, esse diálogo se estabelece. Mas aí, irmãos, num dado momento, Deus entra em cena. Deus fica calado. Quantos aqui já sentiram Deus se calar em relação a você? Deus fica calado.
diante do sofrimento desse homem. Deus fica calado e não se manifesta diante desse diálogo, diante desses questionamentos, dessas acusações dos seus amigos. Mas Ele nunca falha. Isso você pode ter certeza, irmãos. Deus nunca falha. Deus vem no momento certo. Não é no seu momento que Ele vem sobre a tua vida. É no momento que Ele estabeleceu. É no momento onde aquilo que Ele queria fazer se completou. Se Deus dissesse para Jó, logo no comecinho da sua tribulação, qual era o motivo, a razão de todo o sofrimento pelo qual ele ia passar, com certeza os objetivos não seriam alcançados. Com certeza a fé de Jó não seria edificada. Com certeza ele não sairia desses episódios mais maduro e mais preparado e mais abençoado do que quando ele entrou. Isso nós vamos ver depois no desfecho do livro de Jó, não é? Chega um momento, lá no capítulo 9, verso 32 e 35, se você quiser abrir lá, capítulo 9. Aqui, irmãos, quem está falando isso é Jó. Se você observar, se você tiver depois condições, leia o livro de Jó. É um livro muito interessante. Existem diálogos que vão se alternando. Às vezes são os amigos de Jó que falam, depois Jó responde. É um diálogo que se estabelece aí. E aqui quem está falando é Jó. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda, mas que fiquemos frente a frente em juízo. Então veja que Jó está colocando Deus numa posição extremamente distante dele, porque ele estava sofrendo. Quando nós sofremos, nós entendemos que Deus está distante. Mas Deus ele se manifesta de duas formas na minha vida e na sua vida. Como um Deus transcendente, é o Deus todo-poderoso, aquele que habita nos céus, aquele que controla todas as coisas, criador de todas as coisas, o justo juiz. Esse é o Deus transcendente. Mas o Deus, ele se manifesta de forma imanente também dentro de todos nós, no nosso coração. Ele está muito próximo de nós, ele não está distante, não está sentado no trono. Ele não é um sujeito idoso com uma barba branca comprida, sentado num trono, alheio ao teu sofrimento. Ele está presente, ele participa do nosso sofrimento. Tanto é que ele se importou com o sofrimento de Jó no momento certo. Ele interage com Jó. Depois de todos os diálogos que foram travados com os seus amigos, ele entra em cena, não é? E aqui no verso 33, não há árbitro que imponha a mão sobre nós dois. Então veja, Jó está tendo muita dificuldade em entender o que está acontecendo com ele. Um homem justo, temente a Deus, pai amoroso, por que tudo isso acontece? E ele tem dificuldade de entender isso da parte de Deus. E ele clama por um mediador. Veja que interessante. Ele clama por alguém que seja um árbitro entre ele e Deus. Quem é essa pessoa hoje? Quem que é o mediador? Jesus, através do Espírito Santo, né? Esse é o mediador. É aquele que consola o nosso coração nesses momentos difíceis. Jó não tinha isso. Ele estava clamando por um mediador. Ele estava clamando por alguém que desse alguma razão para aquele sofrimento todo. No verso 34, que Deus retire de mim a sua ameaça e que o seu terror não me amedronte. Então falei sem medo, mas eu não sou assim. Ele clamava por um árbitro, por um mediador. Nós temos esse árbitro, nós temos esse mediador, o Espírito Santo de Deus. Existem coisas que os nossos conselhos não podem fazer. Existem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Às vezes nós tentamos usar palavras bonitas, rebuscadas, para consolar as pessoas. Olha, fica firme, Deus está com você. Mas elas são tão limitadas em algumas situações. Na verdade, quantas vezes você já se frustrou tentando consolar alguém? Tem horas que você não tem palavras. O sofrimento é tanto que não tem palavras. Só o Espírito Santo de Deus pode agir no íntimo da pessoa, no coração, trazer consolo. Nós podemos sim ser canal, nós devemos sempre consolar, buscar o consolo e consolar as pessoas, mas existem algumas situações da nossa vida, irmãos, que nós passamos sozinhos. Nós passamos sozinhos, com toda a atenção, com todo o amor que os irmãos possam nos dar. Nós passamos ali, eu e Deus, você e Deus.
Porque é uma questão que não envolve os seus irmãos, envolve você com Deus. Eu imagino que existia uma pendência aqui na vida de Jó que precisava ser tratada. Deus precisava lidar com isso. Nós percebemos durante todo o diálogo de Jó com os seus amigos que ele se firmava numa certa autojustificação, como sendo um homem piedoso. Ele não entendia como um homem piedoso poderia sofrer. Ele estava fundamentado na sua justiça própria. Deus precisava tratar com isso. Isso é perceptível ao longo do diálogo de Jó com os seus amigos. Deus precisava destruir essa estrutura no coração de Jó. Ele confiava na sua piedade. Ele confiava nas suas boas obras. Ele confiava em tudo aquilo que ele fazia, mas Deus não estava preocupado com isso. Deus não se preocupa tanto com o que nós fazemos, mas Ele se preocupa com aquilo que nós somos em Deus. E às vezes eu vejo as pessoas fazendo tanta coisa, e preocupadas, e querendo sensibilizar a Deus com aquilo que fazem. Irmãos, não adianta. Nós vivemos no tempo da graça. Não existe nada de tão bom que você possa fazer, que vai fazer com que Deus te ame mais. O amor de Deus por você é constante, Ele não muda. Você pode pisar feio na bola. As consequências vêm. Consequências humanas e consequências também espirituais. Mas Deus continua te amando. Isso é maravilhoso. Deus continua te amando. O nosso amor uns pelos outros, ele é extremamente imperfeito. Se algum irmão pisa na bola com você, você já tem um ressentimento no coração e você tem que lutar contra aquilo dentro de você, para aquilo não crescer e se transformar numa raiz de amargura, não é assim? Entre marido e mulher é assim, entre pais e filhos é assim. Você tem que estar o tempo todo tratando com esses sentimentos ruins que se produzem no seu coração à medida em que você vai nos embates dos relacionamentos. Mas com Deus não é assim. Ele vai te amar sempre. Esse amor, ele é uma reta constante, não muda. Então não adianta se esforçar para sensibilizar a Deus, não adianta fazer as coisas para que Deus olhe para você e diga, não, você é um cara justo, então eu vou te abençoar. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Isso, na verdade, é uma reação normal, é uma atitude normal de todo cristão. Fazer as boas obras. Mas não é isso que vai sensibilizar o coração de Deus, porque Ele já te ama. Isso é um outro paradigma que é quebrado nesse livro de Jó. Dizem alguns teólogos que naquela época existia uma doutrina chamada doutrina da retribuição, que isso fica muito claro aqui. Olha, eu sou um bom menino, então Deus é obrigado a me abençoar. Deus é obrigado a me abençoar. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus não está preso a nada. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Não é assim que diz a palavra? Mas uma coisa nós temos certeza, somos filhos, não somos bastardos. Somos filhos legítimos de Deus. E como filhos, Ele vai cuidar de mim e de você. Ainda que Ele tenha que usar em alguns momentos a dor. Mas no caso de Jó, Deus não estava olhando os seus 100 anos de vida, os seus 90 anos de vida. Deus, quando olha para você, olha para mim, Ele não está olhando esse tempo que passa tão rápido, mas Ele está olhando a eternidade. Nós não temos essa dimensão do que é viver para sempre. O pastor José pregou, acho que foi no culto passado, sobre a eternidade. E nós já estamos vivendo a eternidade, isso é fato. Você é um ser eterno. Ponto. A Bíblia nos garante isso. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, você passou a ser um ser eterno. Esse corpo que você tem, ele vai perecer. Não tenha dúvida. Ele vai ser depois reconstruído. Nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Mas ele vai perecer. Mas isso, o que está dentro de você é eterno. A sua alma é eterna. O Espírito é eterno. E isso vai herdar o reino. Nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. A dimensão disso nós não conseguimos alcançar. Co-herdeiros de todas as coisas com Cristo. E foi entregue nas mãos de Cristo tudo. Deus entregou nas mãos de Cristo a autoridade, o poder, a glória, tudo foi entregue a Ele. Todas as coisas subsistem por isso, por Ele. Está ali nas cartas de Paulo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Você consegue alcançar a dimensão disso? Eu não consigo. É isso que Ele tem preparado para todos nós. Agora, vamos ver o que aconteceu, né? Capítulo
42, vamos lá, mais para o final, para a gente caminhar para o fim. Capítulo 42. Aqui as coisas começam a mudar. Deus entra em cena. Ou melhor, vamos primeiro lá no 38, desculpe, vamos voltar um pouquinho para a gente entender qual foi a intervenção de Deus nessa história. Veio o sofrimento sobre a vida de Jó, vieram seus amigos com aquelas acusações, Deus se cala, Deus não se manifesta em momento algum, mas agora no capítulo 38, Deus resolve no momento certo, não no tempo de Jó, ainda que Jó tivesse clamado por uma resposta, Deus não respondeu nada, mas no momento certo Deus vem e responde. E essa é a dificuldade que às vezes temos, de aguardar. Existem 3 respostas possíveis quando você pede alguma coisa para Deus. As 2 primeiras são fáceis. A primeira resposta é sim. Sim, meu filho, eu te dou. Beleza, maravilhoso. Segunda resposta, não, eu não te dou. É difícil, mas pelo menos é uma resposta, é uma definição. Agora, a terceira é a pior delas. Espera. Espera. Essa espera, irmãos, nos mói por dentro, não é verdade? Porque isso envolve fé. Envolve fé para aguardar, para confiar, para esperar o tempo de Deus, para esperar o kairós de Deus, no momento da revelação de Deus. E aqui no capítulo 38, Deus entra em cena. Depois disso, o Senhor, no verso 1, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Deus responde os questionamentos de Jó com muitas outras perguntas. Jesus usou muito essa técnica, se é que eu posso chamar isso de técnica. Jesus respondia as perguntas, os questionamentos que lhe eram feitos com outras perguntas. Eu não sei quantos já leram algum livro do Auguste Cury. Alguém já leu? Ele tem uma sequência de livros muito bons, e ele tem uma teoria chamada teoria multifocal da mente humana, em que a pergunta, quando ela é feita, ela ativa algumas áreas do nosso cérebro e nós refletimos sobre aquilo. É muito diferente de você dar a resposta pronta. Eu estou com um problema na área tal. Então, passo 1, passo 2, passo 3, faça isso, isso, isso. Mas quando você devolve para a pessoa a questão com uma pergunta, o seu cérebro é ativado. E ela mesma, às vezes, chega na conclusão que o próprio conselheiro poderia dar, já pronto de bandeja. Mas quando isso acontece, as coisas se estabelecem na mente. As coisas se estabelecem no coração, nas emoções. Acho que a neurolinguística trata disso. À medida que eu vou verbalizando as coisas, eu vou organizando os pensamentos na minha mente. Se você se cala, se você não busca conselho, não busca falar sobre o assunto, as emoções ficam confusas na sua mente. Mas à medida em que você verbaliza, as coisas naturalmente vão se organizando. Isso não está na Bíblia, viu, gente? Isso é um conhecimento humano. Mas só para a gente tentar entender um pouco isso. Quem é esse? Então, Deus questionando, no verso 3, agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas, Jó? Então, Deus falando com Jó, onde é que você estava, cara? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Então, Jó coloca uma série de questionamentos diante de Deus. Deus, onde é que você estava? Conta-me se tens entendimento. No verso 5, quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Então Deus questionando, mas onde você estava, cara, quando eu criei tudo? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Na verdade, o que Deus queria mostrar para Jó? Jó, a sabedoria do homem é tão pequena, é tão medíocre diante da minha graça, do meu poder, né, do meu conhecimento. E nós estamos sempre tentando descobrir, mas por quê? Por que Deus? Aí nós aprendemos um tempo atrás, mudar a pergunta, né? Mas não por que acontece isso comigo, mas para que acontece isso? Eu diria que até o porquê e o para quê, diante de Deus, não são nada.
Porque Deus, Ele tem todas as respostas, Ele que criou todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ainda que o melhor seja passar por um vale. Ainda que o melhor seja a dificuldade e o sofrimento. No verso 8, ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e lhe disse, até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus dizendo, olha, eu constituí o mar, eu coloquei os limites do mar, o mar vai até aqui, daqui para frente é a terra, é Deus quem determinou isso. Em outras palavras, Jó, não adianta você tentar alcançar a minha sabedoria e os meus propósitos. É frustrante isso, para nossa mente racional, porque Deus não dá explicação. Deus não dá explicação. Por que Jó sofreu? Todavia, nós percebemos o resultado na vida dele. Todavia, nós percebemos o desfecho da história de Jó. E a reação dele diante dessa revelação do Deus Todo-Poderoso, Deus Shaddai, que aparece 30 vezes aqui no livro de Jó. Então veja, capítulo 42, do verso 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Veja que Jó começou a mudar a sua visão de Deus e também mudar o seu entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus se manifestou a ele como Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele se quebranta. Aí ele reconhece a sua pequenez diante de Deus. E no verso 3, diz assim, quem é esse que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia. Jó dizendo isso. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Se existe alguma coisa que o sofrimento produz na nossa vida, irmãos, eu estou falando do sofrimento na vida de um filho de Deus, é que nós ouvimos falar de Deus, mas depois de passar pelo vale, nós vemos a Deus. Nós temos intimidade, nós sabemos quem nós servimos, nós sabemos quem Ele é. Não é assim? Não é assim, Oswaldo? Eu passei por uma dificuldade também, quase morri, né? Tive uma trombose, uma embolia pulmonar, quase fui para o pau, irmãos, para usar português claro. São uns 10, 15 anos atrás, não me lembro. Irmãos, como me quebrantei na presença de Deus. Eu nunca senti Deus tão próximo de mim como naquele período. E eu saí daquele período fortalecido, tendo a certeza de que por muito pouco, talvez por alguns milímetros, um trombo talvez poderia ter chegado no meu cérebro, não sei. Eu fui preservado e Deus me deu mais um tempo de vida. Eu poderia ter morrido ali, né? Poderia não estar mais aqui falando essas coisas para vocês, mas Deus, na sua misericórdia, me deu um tempo. Mas isso é decisão dele, não é minha. E eu me senti muito frágil naquela situação, mas quando eu saí dali, falei, Deus, que bom, como tu és maravilhoso, como tu és amoroso, tu me destes mais um tempo de vida. Se ele tivesse me levado, glória a Deus, eu estaria numa muito melhor do que vocês estão aqui. Eu estaria no bem bom, né? Mas ele me deu mais um tempo, e eu vou usar esse tempo da melhor forma possível, né? Ensina-me a contar os meus dias, né? Diz o salmista. O que significa isso? Senhor, ensina-me a usar os meus dias da melhor forma possível, que isso leve honra e glória para o teu nome, não para o meu nome, não para o nome de uma igreja, de uma placa de igreja, o que é isso? Não é nada, mas para a honra e glória do nome de Cristo. E para finalizar, irmãos, vamos ficar só no sofrimento, né? Vamos dar uma olhada em Apocalipse, o que fala sobre aqueles que vencerão. Nós vivemos uma vida, Jesus ele foi muito claro, ele não nos enganou em momento algum. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estamos escondidos com Cristo em Deus, nós venceremos com Ele também. Não importa as dificuldades, nós venceremos. Precisamos ter a certeza de que não estamos sozinhos, que existe alguém que está ao nosso lado. Precisamos ter a certeza de que nada acontece por acaso.
Não existe acaso na vida de um crente. Não existem coincidências. Existem Jesus-cidências. Coisas que Deus prepara, coisas que Deus faz. Pode ter certeza que do lado de lá vai sair coisa boa. Não é? Veja, Apocalipse 2,7 fala sobre ao que vencer, né? Acho maravilhoso esse trecho de Apocalipse, porque nos dá um ânimo. E o livro de Apocalipse foi escrito para pessoas que estavam passando por necessidades terríveis. Os crentes estavam sendo mortos, lançados nas arenas para serem devorados pelas feras. Uma perseguição terrível. E aí vem então João, inspirado pelo Espírito Santo, e escreve Apocalipse, falando sobre o desfecho. Falando, em outras palavras, quem ri por último, ri melhor. É no final que as coisas vão ficar claras. No final que os nossos inimigos serão vencidos. Satanás, o mundo, a morte, todo esse lixo, Apocalipse diz que será lançado no lago de fogo e enxofre. Né? Nós vamos vencer, temos essa certeza. E Apocalipse dá essa esperança para o crente. E Apocalipse foi escrito para esses crentes daquela época. Não foi escrito para nós, embora nós venhamos a beber dessas águas também, mas os ouvintes principais de Apocalipse eram esses irmãos que estavam sendo devorados no Coliseu Romano pelas feras. Né? Capítulo 2, verso 7, diz lá. 2,7. São as cartas, né, que Paulo escreve às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso. Eu não tenho tempo de ler todos, mas no capítulo 11, do capítulo 2, verso 11, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo, né? A segunda morte, irmãos, é aquela morte definitiva, aquela morte que Apocalipse fala, né? A total separação eterna de Deus. Então, o que vencer não sofrerá esse dano. Apocalipse 2,17, receberá uma pedra branca e nela é escrita um novo nome. O branco significa pureza. Isso nos fala de purificação dos nossos pecados, das nossas mazelas. No 2, 27 a 28, o que vencer receberá autoridade sobre as nações, receberá a estrela da manhã, é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse 3, 5, ele será vestido de branco, né? E jamais o seu nome será riscado, será apagado do livro da vida. Essa é uma certeza que nós temos. O nosso nome está lá, e nada pode remover esse nome dali. Nada, absolutamente nada. Apocalipse 3,12, ao que vencer, ele será uma coluna no santuário de Deus, e Deus escreverá o seu nome em nós. Promessa ao que vencer. Apocalipse 3:21, ao que vencer, eu darei a sentar-se no trono de Deus. Tá bom? O que mais? Isso tem que ser o nosso combustível, irmãos. Dificuldades existem, vamos passar pelos vales sim, mas Deus estará conosco sempre. Deus não nos abandona, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Ele nos deu muitas promessas ao que vencer, 7 vezes, ao que vencer. Você vai passar pelo vale sim, pela dificuldade, você vai sair do outro lado, abençoado. O desfecho da vida de Jó, no final, só para a gente terminar, acabei deixando para trás, mas acho importante a gente dar uma lida aqui. No finalzinho, vamos ver lá o que aconteceu com Jó. Depois de todo esse sofrimento, depois de ter que ouvir as pataquadas dos seus amigos, não tivemos tempo de ler isso, mas Deus repreende os seus amigos. No capítulo 42, a partir do 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, veja interessante, Jesus fez a mesma coisa na cruz, né? Pai, perdoa-lhes os pecados, eles não sabem o que fazem. Estava sendo ali despido, açoitado, rejeitado. Jó orou pelos seus amigos, os mesmos amigos que o acusavam, seus algozes. E depois disso,
veja o que aconteceu. O Senhor livrou e lhe deu em dobro do que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 7 filhas. E a primeira filha chamou Gemina, e a segunda Quésia, e a terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a 4ª geração. Então Jó morreu velho, de idade avançada. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Amado Deus, queremos agora te agradecer pela tua graça, tua misericórdia. E agora nós te pedimos pelos nossos irmãos que estão passando por esse vale, Senhor, assim como Jó passou. Senhor, revela-te a eles, que eles possam sentir a tua presença, Senhor, ainda que numa situação difícil de lutas, tristezas, mas sabemos que o fim disso é a glória do teu nome, Senhor, que o fim disso é o livramento, que o fim disso é a vitória em Cristo Jesus. Sabemos o que nos aguarda, Senhor, além do portal desta vida. Sabemos aquilo que está preparado para todos nós, e isso é o nosso combustível, Senhor. As tuas promessas, elas são o nosso combustível, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. 7 vezes isso foi dito ali em Apocalipse. Louvado seja o teu nome, e nós nos agarramos a elas, Senhor. Nos agarramos nas tuas promessas, nos agarramos a ti, a tua presença em nós. E, Senhor, nós queremos descansar, Senhor. Toma as rédeas. Toma conta das nossas vidas. Sê, Senhor, aquele que vai à nossa frente. Ó Pai, obrigado, porque podemos dizer que até aqui Tu nos ajudaste, Senhor. Chegamos até aqui pela Tua graça e misericórdia. E louvado seja o Teu nome por isso. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Depois você pode se despedir do teu irmão na paz do Senhor. Amém.